prazer estar de volta aqui no nosso encontro semanal da TV Câmara, no programa Impressões, que está de volta na grade da TV Câmara, com atrações novas, cenário novo, um programa mais interativo, né? Especialmente para você. Nosso tema de hoje é recarga livre. Nós vamos falar sobre a lei que passou a vigorar em março e que é de autoria do vereador Afrânio Beaupré. Sobre esse assunto, então, vou conversar com ele mesmo, vereador Afrânio Beaupré, vereador do PSOL. Muito obrigada pela presença, e também com Anderson Moraes, que é diretor da UCE, a União Catarinense dos Estudantes. Muito prazer, sejam bem-vindos, viu? Para começar, eu gostaria que falasse, a lei, entre os benefícios, né, ela possibilita que possa fazer mais de uma recarga durante o mês, o que antes não era possível. E também, né, que o estudante possa usar entre feriados e fins de semana. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais e explorasse o tema para a gente. Pois não. Bem, Amanda, obrigado pelo espaço. Acho que é uma oportunidade muito importante para levar ao conhecimento do público uma mudança numa regra que trazia muito mal-estar para a sociedade em geral, para os pais e especialmente para os estudantes. Primeiramente, que é preciso localizar como é que funcionava para entender qual foi a mudança. A lei 034, que regula o sistema de transporte coletivo em Florianópolis, ela era muito rígida e definia que o estudante, para poder gozar da meia passagem, ele deveria comprar o passe, ter o direito de comprar uma única vez e num limite máximo de 50 passagens. Ou seja, ali tinha uma ideia de que o estudante ele exerce seu direito de estudar no transporte de casa para a escola e da escola para casa, limitado a esse trajeto. Eu coloco uma série de situações problemáticas para a gente entender. Uma delas, suponhamos que a mãe do estudante ela seja costureira e tenha disponível somente R$10. E ela vai, na semana que vem, receber um dinheiro de uma entrega, de uma costura que ela vai fazer. Como é que funciona? Esse estudante só poderia colocar R$10 e perderia o direito de fazer uma segunda recarga, usando o desconto de 50%. Agora não. Agora o estudante vai poder, com a lei, que é a lei de número 490, que desse ano, que já está em pleno vigor, e por isso eu peço a todos que têm interesse, que usam, que são estudantes, que procurem fazer valer o seu direito. E esse espaço da TV Câmara é fundamental para a divulgação dessa conquista. Então, agora, como é que funciona? Os estudantes podem recarregar quantas vezes quiser, e o limite é um limite, vamos dizer assim, técnico ou tecnológico do cartão. Sim. Que é no máximo R$525. Mas eu posso carregar R$525, usar no dia seguinte R$10 e repor os R$10, se eu quiser. Sim. Tá? Então não tem limite para recarga. E não é mais aquela situação em que o estudante usava somente de casa para a escola e de escola para casa. Se ele precisar ir fazer um trabalho na biblioteca, ele pode usar a meia passagem. Se ele tiver que estudar para a prova na casa de uma colega, ele pode usar a meia passagem. Ele pode usar sábado, domingo, feriado, como tu bem falaste. E, portanto, eu considero que é uma mudança importante, porque quebrou um paradigma. Quebrou o conceito de estudante. O estudante não é só aquele que vai para a escola. É a condição social de estudante que nós mexemos na lei. Então, porque ele participa de eventos culturais também que acrescentam na educação, né? Exatamente. Para todas as necessidades da sua formação. E também tem algumas coisas que foram agregadas. A lei vai permitir o uso para o pré-vestibular, por exemplo. E também para cursos profissionalizantes, desde que sejam cursos com duração de mais de 3 meses.
Por exemplo, alguém quer fazer um curso de mecânica de avião. Sim. A lei vai beneficiar um meio passe estudantil. Já prevê de que forma que vai tratar isso para comprovar que está fazendo o curso? Já consta isso? Sim, consta. A própria lei, ela regula de que a pessoa, o estudante interessado em usufruir do meio passe e desses benefícios, ele tem que comprovar a matrícula, né, ter um atestado de matrícula ou a carteira de estudante na unidade que ele está estudando, se for universitário, da universidade, do ensino médio, enfim. Então há necessidade de ele apresentar a prova de que é estudante para gozar do benefício. Sim. Agora, Anderson, pegando o gancho, né? Você que junto com a União, é um dos maiores favorecidos, né, nessa lei. Como é que vocês estão, já que levantam sempre a bandeira, né, do passe livre, como é que vocês... É um primeiro passo essa iniciativa? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui nesse espaço. Acho que é um espaço fundamental para debater esse tema na nossa Câmara Municipal e nossa cidade. Acredito que esse projeto, essa lei agora, além de ser uma vitória dos estudantes, é uma vitória da cidade. E está em sintonia com o que a história pede, né? Veja que nosso município tem uma história muito forte de luta por um sistema de transporte coletivo público de qualidade, né? Remonta aí aos anos 2004, 2005, o que foi a Revolta das Catracas e o intenso movimento Passe Livre, e também as próprias jornadas de junho, em 2013, no ano passado, reivindicavam serviços públicos de qualidade. E o sistema de transporte coletivo, em particular, era uma grande reivindicação. Em São Paulo, por exemplo, a gota d'água para a explosão dos movimentos foram um aumento de 20 centavos na tarifa. E isso nos coloca um debate sobre a própria lógica de funcionamento do transporte coletivo. Hoje, isso coloca em xeque a própria relação do usuário com as empresas de transporte coletivo, que hoje, como são baseadas basicamente na lógica do lucro, a lógica do lucro não favorece a necessidade dos usuários. Então, esse projeto oferece uma política pública municipal para oferecer um repensar na cidade. Então, é um grande primeiro passo e que avança não só no estímulo, não contribui só no estímulo da mobilidade urbana, mas também no estímulo da frequência do estudante carente nas escolas e universidades. Eu, por exemplo, sou filho de um pai que tem um trabalho autônomo e que recebia por semana. Não tinha sempre a quantidade financeira para preencher a totalidade do passe. Ou ia fazer falta para alguma outra coisa, né? Então, essa lei, ela favorece, ele estimula a nossa frequência na universidade, na escola, faz com que o aluno não precise mais chegar no final do mês e faltar o dinheiro no passe estudantil e ter que pagar dinheiro, e não poder mais usufruir da meia passagem, que é um direito garantido do estudante. Eu acho que é bem interessante estar falando sobre isso, até porque muita gente ainda não sabe, né, que já está em vigor. Além de estar em vigor, as pessoas têm essa disponibilidade, como você disse, quem trabalha por semana, recebe por semana, né, de estar. Agora, antes do intervalo, eu queria que o vereador respondesse rapidamente. Houve algumas restrições, o prefeito até levantou a possibilidade de veto, né? Ainda existe essa possibilidade? Não, a tramitação dentro da Câmara de Vereadores foi pacífica, porque ela contou com a aprovação da própria Comissão de Constituição e Justiça, que observou o parecer da nossa Procuradoria, a Comissão de Educação, a Comissão de Finanças, ou seja, a tramitação obteve o parecer favorável e foi aprovado em primeiro turno e em segundo turno por unanimidade dos vereadores. Infelizmente, quando foi a lei para apreciação do prefeito, para sancionar, no meu modo de entender, o prefeito foi muito mal assessorado, né, pela própria documentação que eu tive a oportunidade de ler. E ele acabou vetando. Como o veto foi um equívoco, porque entendeu de que havia algum erro jurídico, e nós tínhamos certeza que não tinha, a Câmara de Vereadores novamente derrubou por unanimidade o veto do prefeito, o que dá uma demonstração de compromisso da Câmara com o tema, né, com a própria luta dos estudantes, e reparou um erro que, se dependesse do Poder Executivo, nós não estaríamos hoje gozando desse benefício. Tá certo, a gente já volta a falar sobre recarga livre, que é o tema de hoje do programa Impressões, mas nós vamos a um rápido intervalo. Não sai daí, espero você, nós já voltamos.
Estamos de volta com o programa Impressões, que está de volta à grade da TV Câmara, com um cenário novo, vinheta nova. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Santos e vou estar sempre com vocês debatendo os assuntos da nossa cidade. E quem perdeu o primeiro bloco, nós estamos falando sobre recarga livre com os convidados vereador Afane Bopé e Anderson Moraes, que é o diretor da União Catarinense dos Estudantes. Agora, vereador, o senhor não me respondeu a pergunta que fiz anteriormente, que trata sobre a possibilidade de ainda haver o veto com relação à prefeitura. Existe essa possibilidade? Não existe mais a possibilidade. A lei já foi sancionada pelo presidente da Câmara e já foi, inclusive, publicada e já está em pleno vigor. Então, o trâmite legislativo cumpriu todo o rito portanto, não há condições de ser revertido essa conquista, como falou o Anderson, a conquista dos estudantes e, mais do que isso, é uma conquista também da própria sociedade. Essa possibilidade foi levantada com relação à prefeitura, mas o Setuf também tinha algum receio, né, da população reclamar, enfim, de haver uma demanda, né, uma necessidade de maior contratação. O senhor esteve com o Setuf depois que a lei entrou em vigor? Como é que está a receptividade, tanto da população como do próprio órgão? Sim, é importante isso. Eu estive conversando por 2 vezes com o gerente responsável no Setuf, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis, e fui, inclusive, dirimir dúvidas, né, que pudesse haver na interpretação da lei, na sua aplicação, como também fiscalizar, que é a minha função, para ver se a lei estava sendo cumprida direitinho e estava funcionando. Está em perfeita harmonia, o Setuf compreendeu, acolheu, evidentemente, por ser lei, ele está cumprindo a legislação e o medo que se tinha é de que talvez pudesse criar uma oneração, vamos dizer assim, onerar ainda mais o sistema de transporte. E o que nós estamos percebendo não é isso. Por quê? Porque a passagem, vamos dizer, o uso no fluxo, onde pudesse, no rush, ter algum congestionamento, um número maior de passageiros, isso não vai acontecer, porque os estudantes já tinham o direito a 50 passagens e usavam regularmente nos seus horários de aula. O que vai agregar aí de demanda é uma necessidade que o estudante tem para além do transporte casa-escola, escola-casa, né, do deslocamento. Então, isso é que vai agregar. Quando eu tive uma oportunidade de trazer aqui, inclusive, a deputada Luiz Erundina para debater um projeto de lei que tramita em Brasília e discutir a implantação de uma série de propostas que nós estamos pensando, vai vir coisa boa pela frente. Opa! O prefeito que recepcionou a deputada, ele nos deu uma informação que nos preocupou. Ele disse assim, os dados que nós temos na prefeitura, os ônibus, o transporte de passageiro em ônibus em Florianópolis está perdendo usuário. Ou seja, nós estamos perdendo passageiro, está diminuindo. Esse passageiro está indo para outras modalidades, principalmente o automóvel. Que é uma preocupação gigante para a nossa cidade. Que é uma preocupação muito grande. Motos, que também ficou de fácil acesso, e para bicicletas e pedestres, que isso é bom, ao contrário dos outros 2 primeiros que nos preocupam. Mas nós estamos perdendo passageiros. Uma iniciativa dessa natureza, Amanda, em que vai, vamos dizer, flexibilizar o uso e vai facilitar, ao contrário, ela faz cativar o passageiro para o transporte coletivo. Exatamente, desculpa lhe cortar, é nesse quesito que eu queria entrar para os 2 convidados. Quando se fala em transporte coletivo, se fala em mobilidade urbana, que é, né, uma demonstração, atividades que possam possibilitar esse ir e vir, que hoje em Florianópolis é bastante complicado, né? Se debateu essa questão do receio da demanda, né? E, na verdade, o que se faz é um incentivo a andar de ônibus. Qual seria o próximo passo, falando de cada um? O senhor defende, né, bastante a questão mobilidade, e você, enquanto à frente da União?
Eu queria apenas inicialmente, primeiro, em nome dos inúmeros estudantes beneficiados por essa lei, parabenizar, né, essa iniciativa do mandato e a abertura que ele teve com as entidades estudantis para a construção da própria lei, que não foi uma lei construída apenas pelo mandato, que chamou as entidades estudantis como nossa diretoria na União Catarinense dos Estudantes, a União Florianopolitana de Estudantes Secundaristas, que é a entidade que representa todos os estudantes de ensino médio e fundamental aqui no nosso município. Então essa abertura e esse debate que ele fez com a gente para chegar à construção dessa lei, que por isso que eu falo que é uma vitória dos estudantes, que é um grande primeiro passo, né, naquilo que a gente almeja, que é a democratização de fato do direito à cidade, que é a tarifa zero, que é um outro importante debate, e que inclusive o mandato do vereador Afrânio já tem uma lei nesse sentido, também construída com os estudantes. Então essa parabenização por essa lei é muito importante enfatizar, né? A gente agradece e a gente espera continuar, agradece não só ao mandato, mas também à Câmara Municipal por esse gol de placa que eles fizeram. Porque esse foi um projeto que, quando veio para a Câmara, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, vetado, como o Afrânio falou, pelo prefeito, e a própria Câmara Municipal derrubou o veto por unanimidade também. Então é importante parabenizar a própria Câmara, né, que muitas vezes é criticada e nessa vez acertou e acertou e muito. Então aqui agradecimento dos estudantes a essa lei que nos beneficia muito. Que não só a bandeira dos estudantes, né, mas são mães, pais, tios, avós, que são beneficiados de certa forma. Que às vezes, só para colocar um elemento novo aqui na nossa conversa. Depois que a imprensa e as redes sociais passaram a dar conhecimento e a coisa evoluiu e começou a funcionar, os estudantes, os municípios vizinhos começaram inclusive a nos procurar, não dá para fazer também aqui no nosso município. Então vou aproveitar para dizer, não dá, enquanto vereador, essa lei tem um alcance no âmbito do município de Florianópolis. Né? Então, para que possa acontecer, principalmente no transporte intermunicipal, São José, Palhoça, Biguaçu, é necessário uma regulamentação também da própria Assembleia Legislativa. O caminho pode ser... Fica a dica para eles abraçarem a causa, então, né? Um deputado que possa trocar experiência conosco, nós estamos abertos para isso, trocar experiência e ajudar na facilitação disso, porque eu acho que quem vai ganhar é toda a sociedade. Esse não é um jogo que tem quem ganha e quem perde, ao contrário, esse é um jogo de soma positiva. Todos ganham. Agora, voltando ao assunto mobilidade urbana, você acabou não respondendo. Qual o próximo passo, em termos de você à frente de um movimento estudantil, né, para a questão de mobilidade, incentivo ao transporte coletivo? E depois eu queria que o senhor respondesse também. Bom, acho que hoje a gente tem uma relação muito tênue aqui em nossa capital, por não termos uma empresa municipal de transporte coletivo. E as pessoas se submetem à lógica da mercadoria. Então, acho que é preciso que o poder público municipal, em nome da história e das reivindicações, das vozes das ruas, repense a nossa política municipal de transporte coletivo e, de fato, tenha ela como prioridade. Veja que a própria Zona Azul, que foi uma criação, né, de 96 e que era uma forma de não estimular o transporte individual, hoje vem encarecendo, né, o uso do espaço público na cidade, mas não vem oferecendo uma alternativa que é o transporte coletivo de qualidade. Então, é preciso que o poder público tenha isso como centralidade. E para oferecer isso, é preciso pensar o transporte coletivo baseado nas necessidades dos usuários, e não em nome do lucro. No nosso caso, o mandato que eu tenho me predisposto a fazer é uma agenda, inclusive ofensiva. Quem tiver interesse, que nos procure. Nós estamos dando palestra nas escolas, nas universidades, para ampliar o grau de discussão a respeito do tema Tarifa Zero, que é um projeto de lei que está em tramitação na Câmara de Vereadores e que nós precisamos ganhar consciências, ganhar corações para melhorar, eu diria assim, fazer uma revolução no sistema de transporte coletivo de Florianópolis. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que nós temos um futuro promissor. Florianópolis ainda tem muito a desenvolver com relação ao seu transporte públicos de massa e entendo que a luta do próprio movimento estudantil, ela é uma luta gigantesca e que já abalou inclusive a própria sociedade, porque a tarifa zero em breve poderá ser realidade. Tá
Tá certo, obrigada pela participação de vocês. Anderson, vereador Afrânio, apareçam quando quiserem, tragam bastante assuntos para a gente debater aqui no programa Impressões. O programa Impressões vai ficando por aqui. Você que perdeu a primeira edição, não se preocupe, fique ligado. A gente está de volta aqui na TV Câmara toda semana com assuntos de interesse para toda a cidade, para você que está em casa. Lembrando que agora o passe estudantil pode ser feito mais de uma recarga e também pode ser usado nos fins de semana e feriado. Uma ótima notícia, não é mesmo? Fique ligado então nas próximas edições. Até lá!